Nas semanas anteriores, nós temos lido e comentado porções da carta de Paulo aos Efésios. Hoje faremos um intervalo. Continuaremos no próximo domingo falando sobre o capítulo 5, 21 e seguintes das relações familiares, na perspectiva da graça de Deus. Porque hoje, então, uma vez que daqui a pouco vamos celebrar a ceia do Senhor, eu decidi tratar com os irmãos do tema da celebração da ceia do Senhor. Quero lhe convidar a fazer uma viagem pela história. A palavra ceia é uma palavra utilizada no meio evangélico, Santa Ceia, ceia do Senhor, para exprimir esse momento que Jesus iniciou. Quando nós lemos os evangelhos, a narrativa desta primeira celebração da ceia do Senhor está registrada em todos os 4 evangelhos, de modo mais curto em todos eles e muito demorado, longo, no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mas a primeira narrativa sobre a ceia do Senhor não está nos evangelhos, mas está em Coríntios. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, 23 e subsequentes, nós temos uma narrativa sobre esta primeira celebração, em que Paulo a introduz dizendo que recebi do Senhor Jesus, eu lhes passo. Essa tradição recebeu a ele de Jesus. E talvez você tenha se perguntado, como assim a primeira é Paulo aos Coríntios? Porque é um consenso entre os estudiosos que a carta de Paulo aos Coríntios foi escrita antes dos evangelhos na cronologia da produção da escritura desses textos. Por isso ele diz, eu recebi do Senhor, porque não havia ainda os evangelhos que estavam ainda em formação. A carta de Paulo aos Coríntios deve ter sido escrita por volta do ano 50, quando os evangelhos, talvez o primeiro sendo de Marcos, no ano 60, e os demais, então, posteriormente, mas é só um detalhe da cronologia importante para entendermos. O que é que sabemos, então, de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, e dos evangelhos? Que Jesus Cristo iniciou a prática desta celebração. Como todos nós sabemos, Jesus era judeu. Como igualmente nós sabemos, a igreja cristã, quando surge, Atos capítulo 2, surge num contexto judeu. Os judeus, então, daquela época, celebravam a Seder, que era uma abertura à celebração da Páscoa. E nessa Seder, também chamada de Páscoa, eles faziam uma refeição em família. Por isso ele pergunta aos discípulos, vão e preparem um lugar para eu tomar a Seder ou a Páscoa com vocês. Porque aqueles discípulos de Jesus formavam uma família, além do que eles estavam em Jerusalém, longe da região de Cafarnaum, de onde eram, estavam ali todos seguindo a Jesus, era uma família. Então vamos celebrar esta Páscoa ou essa Seder em família. Só que há um elemento novo nessa celebração.
Esse é um ponto muito valioso de entendermos, porque a ceia é absolutamente original. Não há esta ceia no mundo judaico e nem há essa ceia no mundo greco-romano. No mundo greco-romano havia festas, banquetes, desde os tempos de Platão, como você sabe ao ler O Banquete. Era comum banquetes em que muitas vezes homenageavam pessoas mortas, pessoas importantes da sociedade. Era um banquete em homenagem a fulano. Até hoje isso existe, sobretudo no campo da política. Um banquete em homenagem ao fulano, ao beltrano, e as pessoas subscrevem. Isso sempre existiu. A Seder já existia. Esses banquetes políticos, culturais, já existia, inclusive em Jerusalém, que havia uma parte nela que também era helenizada, era romanizada. Mas a ceia do Senhor, também chamada de Eucaristia, vindo do verbo eucaristeo, dou graças, agradeço, é algo original de Jesus. O batismo cristão é original, mas ele tem elementos do judaísmo. Em alguns momentos, no final desse período chamado intertestamentário, algumas comunidades praticavam o batismo. Havia um tanque em que as pessoas se batizavam, mas eram múltiplos batismos, então uma pessoa se batizava sempre para se purificar. É João Batista que transforma esse batismo no único momento na vida de alguém, mas de certo modo acompanhando uma prática judaica. A ceia não. A ceia do Senhor é exclusivamente cristã. A ceia do Senhor, se eu pudesse usar essa palavra, é uma invenção de Jesus. E por que Ele o fez? Porque Jesus inaugurou, fundou, bolou, inventou a ceia do Senhor. Em sua oração, agora há pouco, o irmão Antônio Carlos Mateus se referiu: estamos aqui, Senhor, para te adorar. Às vezes não é fácil por causa das circunstâncias. Eu não penso que Jesus inventou, a palavra não é assim muito bonita, mas não criou a ceia do Senhor com a finalidade teológica, que é o setor em que há tantas tradições, seja a tradição católico-romana, a tradição luterana, presbiteriana, a batista, por razões de ordem teológica. Então, uns entendem que este pão se transforma em corpo de Jesus, outros entendem que é um sinal da presença de Jesus, outros, como nós, cremos que é um memorial da vida e da volta de Jesus. Mas essa é uma questão teológica. Mas não foi por esta razão que Jesus inventou a ceia. Acho que ele inventou a ceia por esta razão que o irmão Mateus mencionou aqui. Haverá momentos em nossas vidas, sabia Jesus, em que as aflições seriam muito poderosas sobre as nossas vidas. Então, celebrem a ceia. Até que eu volte, celebre a ceia. Nesse sentido, é uma celebração que nos mostra quem é Jesus, o que Ele faz por nós, com quem podemos contar na vida. Estou com isso dizendo que a celebração da ceia do Senhor é um recurso espiritual para nós. Então, quando estamos, quem sabe, no vale das aflições, pelas quais Jesus passou, quando Ele inventa a ceia, Ele estava num momento de agonia na sua vida. Ele ia morrer, Ele não queria morrer, Ele já sentia as dores da morte se aproximando, as ondas avassaladoras do sofrimento e da agonia tomando sua vida e o seu corpo. Ele não queria morrer, mas Ele ora: não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Não é um momento de alegria, a Páscoa era, mas a segunda parte foi um momento de tristeza.
em que Jesus revelou o seu destino, revelou o que ia acontecer com eles. Então celebrem a ceia e se lembrem. Este, portanto, é um sentido desta celebração, de ser um recurso de Deus para nos confortar, para nos fortalecer, para nos animar. Eu penso que é por isso que ele disse: celebrem todas as vezes que vocês se reunirem. Porque todas as vezes passamos por dificuldades, mas todas as vezes nós celebramos a ceia do Senhor e lembramos o que Ele fez por nós na cruz. Se Ele, disse o apóstolo Paulo, o Pai não poupou o seu próprio Filho, o quanto não fará por nós? Celebre a ceia do Senhor e se recordem então daquilo que Jesus faz por todos nós. Penso que esse é um sentido. Nós vamos então agora tomar um pouquinho desse passeio pela história e vamos observar então que desde muito cedo em Jerusalém, onde nasce o cristianismo, num contexto judaico, embora com elementos também da cultura greco-romana, porque nós não estamos fora do mundo, estamos no mundo e absorvemos também práticas do mundo em que nos encontramos, e ali não foi diferente. Nós temos uma frase que é um dos textos mais bonitos da Bíblia e sobre o qual nós não temos um consenso absoluto sobre o seu significado. Eu quero ler esse texto que é de uma beleza indescritível, e o evangelista Lucas, que era um médico, um escritor, um biógrafo, um historiador de grande qualidade, faz um resumo assim. Atos 2:42. Diariamente, é preciso que leiamos palavra por palavra, diariamente, perseveravam unânimes no templo. Vou ler tudo e volto a algumas palavras. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Diariamente, todo o tempo, perseveravam unânimes no templo. Precisamos entender que o templo não era um lugar como esse daqui. O templo de Jerusalém era um lugar de sacrifícios. O culto era prestar um sacrifício, era ir até um altar e ali colocar a sua oferta. Mas o templo também se tornou um ponto de encontro. E ao longo do ministério de Jesus, nós observamos que ele se encontrava em algumas das chamadas cortes ou áreas do templo. Ele ali ensinava. Como não tinha um templo, os primeiros cristãos se reuniam em lugares, em partes desse templo que era aberto e grande. Então eles faziam isso diariamente. Diz ainda nesse resumo extraordinário de Lucas 2:46, que esses primeiros cristãos partiam o pão de casa em casa. E aqui é uma grande discussão no meio teológico sobre o que significa esse partir o pão. Porque o partir o pão tem um sentido apenas de comer. Partir o pão é comer. Mas essa expressão partir o pão também está vinculada à celebração da ceia do Senhor. Então alguns teólogos dizem que apenas comiam na casa uns dos outros, o que não me parece provável, porque o comer está logo mencionado adiante, e tomavam as suas refeições. Como não tinha um templo, esta ceia do Senhor, essa Eucaristia, esta celebração do ato memorial de Jesus em favor deles e nosso, era celebrado nas casas das pessoas, que era o templo disponível, não havia outro senão as casas. Quando se reuniam para cultuar, no primeiro dia da semana, isto é, o nosso domingo, o dia depois do sábado, eles partiam o pão, isto é, eles tomavam os elementos da ceia, tal como Jesus partiu o pão com os seus
discípulos, eles agora repetiam isto, porque nós não inventamos a ceia, nós a celebramos como Jesus Cristo a celebrou. Tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essa prática iniciada e ensinada por Jesus foi praticada pelos primeiros cristãos. Eu fico emocionado quando eu penso nisso. Quando nós tomamos aqueles elementos ali, tomamos a ceia. Há quase 2000 anos, os cristãos fazem isto. Do mesmo modo, pode variar culturalmente numa questão aqui, outra questão ali, mas os elementos essenciais, há 2000 anos, e até Cristo voltar, nós vamos estar juntos com aqueles que celebram a ceia do Senhor. Bilhões já morreram, mas celebraram como a gente. Talvez bilhões ainda venham e vão celebrar como a gente celebra. É algo realmente extraordinário, encantador, deslumbrante, maravilhoso. Mas o livro de Atos nos relata no capítulo 20, verso 7, o que acontecia com essa celebração fora de Jerusalém. Vamos ler então? Atos 20, verso 7, depois 20, verso 11. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. É Lucas, testemunho ocular da história, escrevendo. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Isto é, não era sermão curtinho de... Agora nos cultos noturnos está ótimo para mim, né? Fala em 50 minutos, está uma maravilha. Da manhã, meia hora e olhe lá. Mas brincadeiras à parte, eram 2, 3, 4 horas de sermão. Não que eu pretenda fazer isso, fiquem tranquilos. No primeiro dia da semana, ele coloca a finalidade da reunião. Nós nos reunimos a fim de partir o pão. Não era uma refeição comum, era a refeição espiritual. Era a ceia do Senhor. Em Jerusalém, celebravam-na. E fora de Jerusalém, no mundo pela fé conquistado com a mensagem dos apóstolos, Paulo entre eles, também celebrava. E o verso 11 prossegue. Subindo de novo, houve um incidente em que uma pessoa caiu. Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer. E assim ele partiu. Portanto, as igrejas que foram surgindo da pregação apostólica também celebravam a ceia do Senhor. Muito provavelmente, no contexto judaico, havia a Seder, e a segunda parte, os cristãos eram judeus, era propriamente a ceia do Senhor. No mundo não judaico, no mundo helênico, na Grécia, em alguma parte da Itália, hoje Turquia, aquela região chamada Ásia Menor, as igrejas que foram surgindo faziam exatamente como lemos agora aqui nos versos 7 e 11 do capítulo 20. Portanto, no princípio, podemos resumir assim, os cristãos se reuniam para comer uma ceia comum, com um momento de ação de graças, como faziam os judeus, mas também com um momento de preleção, alegria, vinho e música, como era comum nos banquetes daquela época. Mas havia um elemento diferenciador, era a recordação daquilo que Jesus tinha feito. Quando então nós nos perguntamos como devemos celebrar a ceia, nós temos que voltar a Atos 2, 46 e 47, eu já li o 46, vou ler agora o 47, vou ler os dois juntos. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor Deus dia a dia os que iam sendo salvos.
aprendemos algumas coisas desse texto. Eu quero destacar essas coisas. Primeiro, a centralidade do culto, ou podíamos dizer, a importância da igreja, ou o valor da comunidade reunida. Perseveravam unânimes no templo. Nós podemos viver sem igreja? Podemos. Agora, ao longo desses tempos recentes nossos, não estivemos reunidos durante muito tempo, não só nós, como outras igrejas também, a não ser espalhadamente. Muitas vezes tomamos essa ceia apenas do Zoom. E agora estamos aqui nessa outra fase da nossa jornada espiritual. Mas mesmo aquela jornada pelo Zoom, pelo YouTube, era a igreja reunida, embora de um modo diferente. A igreja reunida nos fortalece, porque nós nos fortalecemos um ao outro. A igreja reunida realiza a sua missão. E a missão dela não é apenas nos fortalecer uns aos outros, mas a missão dela é falar de Jesus àqueles que não fazem parte dela. A igreja precisa se reunir. Nós precisamos uns dos outros. A menos que a nossa fé não precise de ninguém. A menos que nós achemos que nós nos bastamos a nós mesmos. Mas nós precisamos de Jesus. E Jesus nos ministra a palavra dele, a graça dele, através da igreja. Há pessoas que confundem e acham que a igreja é apenas uma instituição. O que menos uma igreja é uma instituição, embora também o seja. As leis determinam que ela seja uma instituição, mas basicamente a igreja é uma comunidade de pessoas que creem do mesmo modo e louvam ao Senhor do mesmo modo. Nós precisamos disto. E eles perseveravam unânimes no templo, e nós temos que perseverar de modo unânime na nossa igreja. Mas ainda, como os irmãos de Jerusalém, nós precisamos partir o pão. Não precisamos mais fazer isso de casa em casa. Temos agora o nosso templo, a nossa comunidade fixa, a nossa igreja, fisicamente falando. Mas não há nenhuma dificuldade de fazer isso também nas casas. Em nossa igreja nós temos essa prática. Quando um irmão ou irmã não pode vir participar do partir o pão aqui, estiver da ceia do Senhor, nós levamos, sobretudo o pastor Zé Maurício, a essas casas a ceia do Senhor. Era assim na igreja primeira, em Jerusalém. Não há nenhum problema nisso, porque o templo não é centro, é apenas um lugar a partir do qual nós nos reunimos. Precisamos então sempre nos reunir para participar da ceia do Senhor, porque através dela, por isso Jesus a inaugurou, nós somos fortalecidos. Como eu disse, foi por esta razão, para nos animar e nos encher de esperança, que Jesus inventou, criou, nos legou a celebração da ceia do Senhor. Em terceiro lugar, eles louvavam a Deus. Esta é uma dimensão que nós não podemos ignorar. Louvando a Deus. Eles se reuniam, eles partiam o pão, eles louvavam a Deus. Não preciso falar aqui do poder, a força, a eficácia, a beleza do louvor. Todos nós sabemos disto. O louvor faz com que as nossas lágrimas se transformem em sorrisos, nossas tristezas em alegria, porque o louvor nos lembra quem Deus é. E o louvor também nos recorda como estávamos e como estamos agora. O louvor, portanto, tem o poder de nos restaurar. É claro que nós louvamos a Deus, mas quando nós fazemos, nós somos lembrados quem Deus é. Então, nós que louvamos a Deus, somos fortalecidos no louvor. Tudo aquilo que Deus nos pede, eu gosto sempre de salientar isso, não é para o bem de Deus, perfeito e completo como Ele é, mas é para o nosso bem, às vezes desanimados, às vezes com os corações entristecidos, os corpos encurvados com as dores da vida. Louvamos e assim continuemos. Então aqui vem essa linha final. Eles contavam com a simpatia de todo o povo.
É muito interessante os resumos que Lucas faz desta igreja. Num só dia, 2.000 se converteram. E depois, mais 3.000 se converteram. Era o poder de Pedro? Não. Era o poder do Espírito Santo? Não, ele nem sabia que era o Espírito Santo. Era o contágio, no bom sentido da palavra, da comunhão, da celebração da ceia do Senhor, da leitura da palavra de Deus. Quando eles olhavam para um cristão, eles viam, aí Deus está. Esse é alguém que vale a pena eu estar ao seu lado. É por isso eles contavam com a simpatia. Quem são esses? Perguntam depois alguns outros que alvoroçam o mundo. Um historiador mal informado diz, ele segue um tal de Crestos, não entendeu nada, não pesquisou, não fez seu dever de casa como historiador e falou essa bobagem. Contavam com a simpatia de todo o povo. Eles não tinham os recursos que nós temos, mas eles tinham a fé em Jesus Cristo, várias vezes referido como levantado dentre os mortos. Uma fé extraordinária, uma fé transcendental. Mais adiante nós temos um momento na narrativa bíblica que nos encanta muito, em que enquanto eles oravam e cantavam, o chão tremeu. E o povo via aquilo e dizia, que é isso? Eles estavam acostumados com uma religião de mistério no mundo grego, só de conhecimento, disposição diante da luz, mas nenhuma transformação. Mas agora eles viam pessoas transformadas. E não me refiro aqui a milagres que existiam, mas eu me refiro aqui, não a esses milagres que existiam, mas eu me refiro aqui aos milagres da mudança de vida. Aquilo era uma mensagem. Talvez aqueles primeiros cristãos eram como a gente aqui, nem sabiam falar, não eram pregadores, não tinham o dom da fala, mas tinham vidas transformadas. E a ceia do Senhor é para nos lembrar exatamente isso, que a nossa vida foi transformada. Não para que vivamos as lembranças dessa transformação, mas para que essa transformação seja algo vivo, permanente nas nossas vidas. Nós não temos contado com a simpatia do povo. Talvez possamos explicar, são as redes sociais, são os canais de televisão, é isto ou aquilo, que talvez até verdade seja. Mas nada disso seria um impedimento a contarmos com a simpatia do povo se nós vivêssemos como esses cristãos de Jerusalém. É nisso que temos que pensar. Por que eles contavam com a simpatia do povo? Não vou me deter nessa resposta, cada um de nós pode formulá-la para si. Mas eu resumiria assim: quando olhavam para o cristão, diziam, esse aí tem Deus no coração, quero estar do lado dele. Esse aí crê no Jesus que muda as coisas, eu o conhecia, olha como ele é agora. Lembram de quando Jesus curou o homem, ele disse, olha, quem me curou eu não sei. Eu sei que eu era cego, agora eu enxergo. Quer mais alguma coisa? Não precisava mais nada. Nós contamos com a simpatia do povo, com o nosso louvor, sim, com a nossa pregação, sim, com os nossos meios de comunicação, sim, mas nós contamos com a simpatia do povo, quando o povo vê em nós Jesus. Eu sempre gosto, e vou terminar assim, antes da celebração propriamente dita, de contar uma história da minha adolescência, e a gente nunca esquece essas histórias. Que é a história de Sadhu Sundasi, que já contei umas 20 vezes isso daqui, mas talvez você não tenha ouvido. Se já ouviu, inspire-se de novo. Se não ouviu, se inspire agora. Houve um homem, conhecido como Sadhu, na Índia, e vimos agora há pouco o testemunho que veio de lá, daquela família que está lá. Ele desapareceu. Uma equipe, então, foi designada para procurá-lo. E um desses chegou, então, a um rincão
bastante agreste, onde o Sadhu tinha estado. E ele então perguntou: o Sadhu Sundar Singh esteve por aqui? Resposta: não. Não. Quem esteve aqui foi Jesus. Mas o Sadhu não apareceu por aqui. Nunca me esqueci dessa história, porque o Sadhu Sundar Singh de tal modo vivia que as pessoas viam nele Jesus. E aí, é claro, você já fez a sua aplicação, nem eu preciso fazer, eu faço para mim. Quando as pessoas olham para mim, olham para Jesus e veem Jesus, ou veem o Israel A, B ou C com essa característica, é um camarada isso ou aquilo, ou veem Jesus. Porque se vira o Israel, coitado do cristianismo. Ah, mas se vira Jesus, viva o cristianismo. É isso que cada um de nós tem que procurar fazer e ser, e aí então nós vamos cair na simpatia do povo. E para que nós caiamos na simpatia do povo, nós precisamos celebrar a ceia do Senhor. Como eu disse, é um recurso. Eu gosto dessa palavra, é um recurso. Nossos outros irmãos presbiterianos falam meio de graça, uma excelente expressão também, mas acho que nossa cultura batista, recurso, poderoso, talvez seja uma expressão mais comumente perceptível por nós. É um recurso. Este